Muito bem, pessoal. Eu estou aqui com o Lucas, um outro aluno aqui, o terceiro já aluno do curso de DI DEBAC. E como eu disse, né, os alunos que estão mais se destacando ou por uma experiência incrível ou por um comportamento online ali que chamou minha atenção, né, uma dedicação, uma rotina e um desenvolvimento de carreira muito interessante, eu tenho convidado primeiro. Mas fique à vontade, se você também você é um aluno do curso de DI Debac, está a fim de participar aí de um talk desse, ou se você é da área de DI, está a fim de conversar também, me chama, vamos marcar um papo aí, vamos conversar também. Mas vamos lá, Lucas. É um prazer te ter aqui, muito obrigado por aceitar o convite. E vamos fazer aquela apresentação sem ser muito formal, sem ser muito Tá. profissional, né? Quem é o Lucas e como é que o Lucas Sanches chegou até o design instrucional? Bom dia, sou o Lucas Sanches e acho que diferente dos meus colegas, talvez a minha rota tenha sido um pouco tortuosa, porque eu queria não fazer faculdade, porque eu queria muito trabalhar, acabei que era um requisito fazer a faculdade e fui fazer letras, né? E que é uma coisa curiosa que hoje em dia, tendo a visão que eu tenho, eu acho que design instrucional deveria ser mencionado como uma das profissões viáveis para letras. Sim. Assim, na faculdade, eu nunca nem ouvi a palavra design, eu acho, assim. Então, que era uma coisa que era bastante limitadora e até que é uma das coisas que eu mais falo com o Alan, que é esse meu medo de eu preciso fazer, sabe, pós-graduação em termos de chancela acadêmica, assim, Uhum. instâncias de legitimação. Mas assim, eu me formei em letras, trabalhei com revisão e tradução, e hoje em dia estou trabalhando com design instrucional porque eu dei muita sorte de ter entrado numa edtech que migrou a minha área para design instrucional. E assim, no dia 1 falaram, vocês vão ser DI. Eu pesquisei o que é DI, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Que E bacana. eu vi quanto eu podia pagar, consegui fazer o curso da EBAC e, cara, satisfação total, assim, porque revolucionou minha experiência na empresa. Foi uma coisa que mudou minha experiência profissional de verdade. Sensacional, Lucas. E você pode contar mais aí que empresa você tá, que você tá fazendo? Aqui não tem essa de competição, não. Coloca aí Tá, na roda pra galera. eu tô na Fluency Academy, que é uma escola de idiomas bem grande agora. E é que eu também sempre tive esse background aí de dedicar o meu tempo livre a estudar idiomas. Eu sempre Aham, tive essa onda, porque eu gosto muito de ler poesia, eu escrevo que também. E aí legal. em 2020, 2019, eu ia entrar numa agência de marketing, mas aí eu consegui publicar um ensaio meu. E eu fiquei, poxa, vou tentar isso aqui, sabe? E eu não uso rede social, e eu falei, talvez seja esticar um pouco eu ir para marketing, porque eu não tenho, por mais que eu saiba SEO e tenha estudado Aham. isso, mas eu não tenho esse know-how zero, tipo, eu nunca tive um Instagram, não sou um cara muito conectado, assim, Que tenho só o interessante. LinkedIn. Eu tenho só o LinkedIn, nem o WhatsApp eu tenho só o LinkedIn. Cara, Estou, e antes de eu te voltar para Fluency Academy, você pode elaborar um pouquinho mais sobre essa escolha de não ter rede social, assim, qual que é o motivo, se tem alguma coisa a ver com estudo, princípios? cara, não sei se chega a ser por princípios, assim, mas é uma coisa que assim, eu nunca gostei muito sabe, ficar usando. Acho que inclusive minha primeira rede social foi uma namorada minha da adolescência que fez pra mim, que tinha que ter. Daí eu falei, ah, tá bom, vamos ter. Tinha que E ter, boa. e ficou por isso, assim. E eu nunca fui muito ativo. Eu lembro que teve um dia lá que eu tinha um Twitter, e eu falei, nossa, preciso pensar uma coisa engraçada pra postar no Twitter. Eu falei, nossa, o que eu tô pensando? Eu preciso estudar, sei lá. Aí eu fiquei sabe, me criticando ali e deletei, cara. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui tirando mais, tirando mais. Hoje em dia, meus amigos já estão acostumados a falar comigo por e-mail, falar, acho que no máximo, sabe, marcar de encontrar e senta e Que conversa. bacana, cara. Mas assim, não tem uma motivação muito meio ideológica, assim. É uma coisa que eu não senti que me fazia bem e eu preferi me abster. É isso. Eu gosto muito dessa ideia de tirar esses dispositivos de atraso, assim, atraso de estudos ou atraso de Sim, qualquer outra coisa. Querendo ou não, as redes sociais adicionam uma camada a mais de pensamento ali, né? O medo da sim, rejeição, você quer ser incluso em grupos remotos que são bem complicados de se entrar e até ser aceito sim. por eles, né? E como que você lida com isso, assim? Qual que é o seu pensamento sobre esses aspectos das redes sociais? Porque isso vai muito ao encontro do que eu estou falando com muitas pessoas, em algumas mentorias, em algumas coisas, porque muitas pessoas têm como um grande impedidor de suas vidas, assim, de estudo, de carreira e tudo mais, exatamente esse ponto que você trouxe agora, as redes sociais. E assim,
algumas delas dependem das redes para poder trabalhar e gerar lucro e tudo mais, Sim, sim, sim. e até aí tudo bem, mas tem algumas que não dependem tanto assim, profissionalmente, e acabam tendo uma dependência pessoal muito grande, assim, elas acabam escolhendo, tomando decisões diárias às vezes, isso eu falo de pessoas de todas as idades, de Sim, jovens a sim. pessoas velhas já, e elas acabam tomando decisões no dia a dia por conta da rede. Tipo, eu vou ali porque eu posso fazer um story, ou então eu vou fazer tal coisa porque eu consigo tirar uma foto legal ali. Nesse restaurante eu já fui, já tenho uma foto lá. E assim, eu não tenho nada contra isso, mas quando a gente fala de se tornar uma pessoa melhor, se desenvolver e tal, esse monte de camada de pensamento diário acaba atrapalhando, né? Então, conta Sim. mais sobre como você enxerga isso e como isso te ajudou nos estudos. Cara, eu concordo plenamente. Tanto que o ensaio que eu publiquei tinha a ver com redes sociais e sobre ontologia orientada a objetos, sobre quem você é, sobre a identidade contemporânea ser formada pela visão dos outros, né? Eu sou visto, logo existo. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, mas assim, em termos profissionais, eu não tenho como fugir ao LinkedIn. Uhum. Essa é a minha limitação, mas eu sou privilegiado ao ponto de não ser mais freelancer e não precisar ter um WhatsApp que vai tocar domingo à noite, sabe? Então, esse é o tipo de coisa. Só que o WhatsApp eu sei que para muitas pessoas é um exagero, né, que para mim o WhatsApp já estava associado demais a um trabalho que vinha em horas Ah, inesperadas, sim. sabe? Então, era muito ruim para mim, gerava muita ansiedade. Agora, assim, Facebook, Twitter e tal, é, eu gosto de me focar, eu gosto de me concentrar, e eu não gosto desse ímpeto. Até o e-mail eu acabo checando mais do que eu devia. Então, esse ímpeto eu tenho, não sei se está por aqui, mas eu tenho aqueles, quase um fone de obra, sabe? Aham. Vermelho, para poder colocar, me concentrar na hora de trabalhar e tal, que assim, eu tenho esse valor de, sabe, foco máximo, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez, do WIP, Bacana. né, work in progress, assim, é Aham. bem levar isso ao extremo. E eu acho que realmente, para muitas pessoas, para até alguns amigos meus, assim, falando, eles falam, nossa, realmente, eu não tinha pensado, mas isso tá me incomodando, isso, sabe, é uma coisa que me tira o foco, é uma coisa que às vezes eu vejo que era completamente desnecessária na minha vida e eu queria voltar a ler, eu queria, sempre tem essa conversa, né, de eu queria voltar a isso, eu queria voltar a estudar um idioma, eu queria ir, cara, se você tá checando o Instagram 15 vezes por dia, às vezes vai ser difícil, porque você não vai conseguir ficar uma hora com o foco ininterrupto, assim, né? Sensacional. E é muito interessante que você trouxe um assunto das pessoas que falaram com você, né? Eu tiro a notificação de tudo, eu odeio o Instagram, mas eu tenho que usá-lo profissionalmente. Tanto é que Sim. eu tenho muita foto, viajei pra caramba, fiz muita coisa, e eu coloquei pontualmente uma foto para indicar que eu fui em cada continente, porque é parte da persona profissional que eu quero Aham. montar, sabe? Sim. Mas as pessoas ficam, põe mais coisa, nossa, que legal, né? E eu acabo me tornando aquilo, eu acabo entrando naquela comunidade porque as pessoas começam a cobrar mais. Aí vem a questão sobre os seus amigos, as pessoas que falam com você, né? Quanto que você deixou de ser, né, digitalizado e dependente das redes sociais pelo simples fato de não tê-las? Porque você pode até tê-la e não ter notificação como eu fiz, ou deixar só coisas Hum. pontuais, mas querendo ou não, já começa a ter uma demanda ali. As pessoas começam a querer mais e você começa a ter essa dopamina da aceitação, né? Poxa, eu fui aceito aqui. Daqui a possibilidade eu posso virar um influencer, posso ter um emprego, alguém pode me encontrar aqui do nada e eu virar um famosão, né, da minha área e tal. Então, isso acaba influenciando quem você é e os hábitos que você passa a ter, né? Então, eu acho muito interessante que você não tem mesmo. Tipo, é um pouco extremo, mas é um extremo necessário porque não influenciou seus hábitos, né? Sim, sim. Até na minha carreira literária, assim, eu não assino o meu nome completo, eu assino algum Lucas, porque eu acho que, assim, eu gostaria que o trabalho viesse antes da pessoa que está escrevendo, assim, eu tenho muito esse valor e, cara, para mim vem funcionando, porque, assim, em termos de saúde mental, até durante a pandemia, acho que se eu tivesse em redes sociais eu estaria muito, muito mal, assim, e o que eu acompanho, acho que no máximo, é ver tendências do YouTube, que eu tenho pira com plataforma, assim, eu Uhum. gosto de checar plataformas e ver, sabe, quais são as tendências, quais são os novos direcionamentos, o que mudou de UX, assim, eu gosto bastante disso, e de UI, no caso, né? Aham. Mas, assim, de redes sociais o que eu posso falar é isso. Melhorou minha vida muito e as pessoas se acostumaram muito mais rápido do que eu imaginei, assim. Então, Que é aquela outra coisa que eu também falo quando eu dou palestra em escola pública e tudo mais, que é muitas pessoas escolhem uns hábitos meio negativos para quem ela gostaria de ser ou para o que ela gostaria de ter pela aceitação, né?
Mas Sim, sim. naturalmente as pessoas que não agregam para quem você gostaria de ser vão sair da sua vida e pessoas novas vão entrar, né? Então eu acredito que possivelmente você deve ter atraído relacionamentos bem mais interessantes e pessoas bem mais legais por conta dessa escolha sua, né? Sim, sim. É curioso, não tinha pensado dessa forma, mas é verdade, é verdade. Fiz amigos mais velhos, assim, e tem um amigo que não usa o WhatsApp também, a gente vê filme junto, ele é sexagenário e a gente vê filme no final de semana, assim. E sim, ele é consultor, e ele, sabe, uma pessoa incrível. Ele falou, nossa, mas você conhece filme, não sei o quê, Que você também não bacana. usa o WhatsApp? Eu falei assim, eu sou uma alma um pouquinho mais velha, que o pessoal fica brincando. Mas enfim, é uma coisa que me faz muito bem hoje em dia, que acaba fazendo parte da minha persona também, assim, mas não. Por exemplo, eu prefiro isso a ficar reforçando questões, às vezes, curriculares ou questões que, às vezes, eu acho que mostrar um valor, até porque se eu for competir, sabe, em termos de currículo com o pessoal, eu entrei tarde no mercado de trabalho, que eu fiquei muito tempo de freelancer, Aham. e aí eu não acho que eu também tenho, eu fiquei, sei lá, 6 anos de freelancer, e agora eu estou numa empresa de idiomas, não acho que é uma coisa assim muito. Então eu prefiro mostrar a retidão e esse tipo de coisa. Mas acaba sendo influenciado, especialmente pelo LinkedIn, né? Que aí Cara, tem que e eu montar um posso te perfil. dizer assim, como alguém que é um contratador, assim, um contratante de DIs e eu tenho que lidar com pessoas multidisciplinares todo dia, pessoas do mundo todo, em vários projetos e tal. É raro encontrar alguém assim, cara, igual você, multidisciplinar. É a terceira pessoa que faz o DI Talks. E assim, os três são super multidisciplinares, mas você tem esse aspecto diferenciado que é realmente entender quem você quer ser, ou pelo menos entender quem você não quer ser, e saber falar sobre tudo, né? Tipo, as tendências, as coisas, mesmo sem Uhum. rede social, mesmo sem essa vontade de agradar as pessoas, eu acredito que essas qualidades te trouxeram esse emprego na Fluency Academy É, e bastante. não tenho dúvida que, cara, vai brilhar muito mais pro lado que você quiser, né? E a definição de brilhar aqui vai ser feita por você, né? Brilhar para Sim, muita gente é ser exposto a muitas pessoas, sim, a ter sim. muita grana. Possivelmente o brilhar para você não é necessariamente isso, né? Acho que a primeira conversa que a gente teve tinha isso. Você falou qual que era o seu objetivo. Eu falei, olha, sinceramente, sabe, estar numa posição em que eu possa ter filhos com minha esposa e tudo mais. E eu vejo bastante o DI como uma ferramenta intelectual, assim, que tem um colega que fala bastante de que o nosso trabalho é propriedade intelectual e tudo mais. E eu vejo bastante dessa maneira, assim, que é uma ferramenta, um aprendizado que até uma estrutura de pensamento que você pode usar em tantas áreas. Uhum. Assim, e eu vejo que aplicando no que eu fazia na empresa ali é algo que abre tantas maneiras sabe, de você já poder pensar o big picture ali, né? Você já poder pensar, trabalhando em escola de inglês, desculpa, às vezes eu vou Não, puxar. manda bala. Às vezes eu esqueço também. Não... É, sabe, pensando a big picture ali, e eu quero, por exemplo, vai sair um curso, eu consigo, você já está pensando a matéria, mas você já está pensando o fluxo, você já está pensando, sabe, quem que vai fazer, quanto tempo vai demorar, pré-produção, após-produção, sabe, se você vai ter que alterar alguma coisa no processo de montagem de e-mails e tal, e se a gente precisa alterar alguma coisa na plataforma, esse tipo sabe, pensamento, eu acho que grande parte dele veio do curso, e eu concretizei ali no trabalho, no dia a dia e tendo essa experiência. Só que assim, com o curso eu consegui botar em palavras, sabe? E saber, Bacana. isso é design thinking, isso é design motivacional, isso, sabe? E aí eu conseguia arquitetar bem e ter tudo muito claro, assim. Então, é algo que eu vejo o design instrucional assim, talvez seja equivocado, mas é porque eu Não, vejo o tá idioma assim. corretíssimo, cara. E assim, eu também adoro estudar idiomas, adoro estudar no geral, assim, eu sou Uhum. fascinado por estudar. Tanto é que eu fui morar na China para entender mais como o chinês é falado e é pensado, né? E o curso, cara, ele nasceu de uma síntese exatamente do que você falou, de uma síntese do pensamento geral das coisas, né? Então, hoje, quando eu vou fazer uma formação, por exemplo, vou falar com alguém que quer ser um gerente de produto para desenvolvimento de software, ou vou treinar alguém que é desenvolvedor de software, alguma coisa do tipo. O pensamento macro, cara, é o mesmo. Você só troca os Sim, sim, ingredientes e as palavras, sabe? Tipo, sim. beleza, a gente vai falar de desenvolvimento de software ágil. É mais ou menos igual que a gente falou no curso sobre o desenvolvimento do curso, só que ao invés de software, a gente coloca ingredientes acadêmicos e educacionais, né? Então, eu gosto muito de ensinar as pessoas a estudar também, né? Então, quando eu Uhum. falo muito sobre assim, quando você entende a receita geral, né? O pensamento, a síntese geral das coisas e o que sintetizar sobre a área,
você tá pleno até sênior nessa área, que é o que você mencionou que o curso fez para você. Você já estava na área, já fazia aquilo ali naturalmente, mas não tinha um nome para tudo. Então, quando você enxergou isso de uma forma macro, você sintetizou a sua área, que é a área de design instrucional ou gestão de produtos educacionais, né? Deixa eu esclarecer, eu tô com aberto aqui, eu tô no módulo de storyboarding e roteirização, eu lembrei, assim, eu também fiz curso de roteiro, que eu tava nessa Aham. ideia de fazer várias coisas, e aí eu quero tocar um tópico que eu quero aproveitar que você tá aí, eu quero tirar dúvidas de pós-graduação, porque é o meu Opa! fantasminha, Bora lá. que, que é um problema, assim, antes de entrar na faculdade, 11 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu Quantos anos não... você tem, por sinal? Tenho 28, tô te 28. alcançando, tô quase. Quase chegando. Eu tô com 29. Eu tenho 28, e aí quando eu fui entrar na faculdade, eu fui fazer direito, daí eu larguei direito, aquela história de quem fica tentando, Aham. enfim. E, cara, e aí eu não queria fazer porque eu queria muito trabalhar, né? Eu gosto dessa coisa de ser útil e tal. E aí fui fazer faculdade, e durante a faculdade, acho que plantou a sementinha na minha cabeça de que você tem que ter as instâncias de legitimação, sabe? Você tem que ter um certificado que prove alguma coisa. E aí é muito um grande medo meu, assim, eu vejo uma pós-graduação e eu não acho a ementa tão boa quanto o curso da EBAC, por exemplo. Ou às vezes eu vejo a referência, eu vejo que a referência não é lá uma referência tão, assim, tão complexa, elaborada, que justifique a quantidade de horas que está proposta ali, ou até justifique a atividade. E eu fico muito assim, será que vale a pena eu investir esse tempo, esse dinheiro por um papel que às vezes, assim, óbvio que você vai aprender alguma coisa, não você é arrogante de achar que não tem nada para aprender numa pós-graduação, assim, mas o medo de, por exemplo, será que eu adapto, faz toda aquela manobra acadêmica para montar um mestrado que não é necessariamente sobre algo que realmente me interessa, mas é algo que vai servir para um portfólio, por exemplo. E no mercado de trabalho de DI, eu nem sei assim, a relevância disso, porque eu sei que muita gente vem de áreas diferentes. Como você falou, é uma área muito multidisciplinar. Às vezes tem uma professora que tem 20 anos de carreira em sala de aula, que está vindo para DI, e tem a Bárbara, que é designer, sabe? E ela é mais nova, e aí Uhum. tem outra pessoa que você vem de tech, tem um outro percurso, todo mundo tem expertises diferentes, assim, e aí eu fico, às vezes, com medo de estar apegado demais a esse medo mesmo, insegurança de, Sim. será que eu preciso dessa chancela da O que eu academia? posso te dizer, cara, é espere. Espere e veja o resultado. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu sou fascinado meu sonho é dar aula em faculdade. Já dei, assim, em faculdade menor e tudo mais. Faculdade mesmo, não universidade, né? Sim, sim. E meu sonho é dar aula em universidade mesmo. E quem sabe até me aposentar dando aula em universidade. Esse é um sonho. E eu não tenho mestrado ainda. Já comecei e entendi que não era a hora, parei. E pretendo começar de novo, sei lá, daqui uns 5, 6 anos, quando eu tiver uns 35, 36 anos. Por quê, cara? O mercado está muito aquecido e a essência das edtechs é uma coisa que ainda está vindo, a gente está começando a Uhum. entender isso, né? A essência da edtech é realmente mudar essa necessidade de uma forma estrutural e social. Então, se você pegar as grandes edtechs do Brasil hoje, raramente as pessoas são mestradas, têm muita pós-graduação e tudo mais. No meu caso, eu te garanto que quando eu entrei na EBAC lá com 5 pessoas só na EBAC, quando eles me acharam, a pós que eu fiz não tinha validade nenhuma para eles, relevância nenhuma para eles, porque eles nem sabiam que eles precisavam de designer instrucional. Eles precisavam de alguém que entendia de tech, alguém que falava inglês e alguém que entendia de educação, que já tinha dado aula. Ponto. Aí você gera demanda para design instrucional. Aí você gera demanda, que foi o que eu fiz e estou fazendo agora, para um termo novo que seria gestão de produtos educacionais, que é pegar a mesma gestão de produtos de software e começar a trabalhar produtos educacionais. Aí você começa a gerar essa demanda. Se você olhar, eu vou falar de onde eu conheço, que é mais a EBAC e a Lura e mais os mais próximos, assim, que Uhum. mesmo não tendo relação alguma, acabam lidando com muitas pessoas dessas edtechs, né? Ninguém ali foi contratado pelo seu mestrado, pela sua pós, e sim pela habilidade multidisciplinar paralela à educação. Por exemplo, o Pedro, que além de DI, de TI e dados lá da EBAC, Pedro Brocaldi, quando ele foi contratado, a única experiência educacional que ele tinha é ter dado aula de robótica para criança. Ele nem sabia o que era design instrucional. Acho que eu vou mudar meu currículo. Eu dei aula no Senai já, mas eu já dei aula de taekwondo com 17 Ele anos nem para criança. Não, sabia, mas cara. é uma coisa que eu não coloco, acho, no currículo e eu devia colocar. Não aula Coloque. de taekwondo, né? Mas acho que ter dado aula no Senai, de documentação técnica em inglês, assim. E pode falar, Não, e perdão. eu te diria que eu colocaria a aula também de arte marcial, porque tem vários valores dessa arte marcial que refletem para a sua disciplina, que refletem ali para
para uma cover letter, por exemplo. Uma coisa que eu falo para todo mundo, não é porque você está empregado que você vai parar de fazer entrevista. Então, tem um processo que eu acho que agrega muito, enriquece muito as pessoas, começa a olhar para umas vagas ali, coloca uns alertas no LinkedIn, e começa a olhar para essas vagas e começa a preparar o seu cover letter, ali, sua carta de apresentação, respondendo ali aos requisitos e às demandas da vaga, contando a sua história. Porque aí você vai criar um músculo ali muito legal de começar a lembrar da sua história em tempo real e vai conseguir associar valores importantes com a sua história. Então, assim, cara, essa aula de arte marcial, eu contaria como um adicional incrível para contratá-lo para uma EdTech ou para um projeto que eu estou trabalhando. Mas eu dura isso. Eu não sem a rede social, um problema curricular aí que eu não exercito isso. Assim, acho que é a primeira vez em, sei lá, 2 anos que eu falo sobre. Você assim, lembra disso, né? Que eu lembro disso, minha trajetória e tal. Assim, então, tá aí caso alguém esteja buscando motivos para ter redes sociais, talvez seja um aí. Mas eu acho que o LinkedIn ajuda nisso, né? Se você, tipo, meio que fizer esse exercício com as vagas do LinkedIn mesmo, esquece o Instagram e tudo mais, você vai começar a lembrar, e aí uma coisa que eu sempre falo, assim, onde quer que eu esteja, você pode ajustar a sua narrativa sem mentir. Sim, Né? sim. A narrativa é o que importa, né? Então, como é que você conta a sua história dessa aula que você deu, ajustando para os valores de uma Amazon da vida? Apareceu uma vaga de DI na Amazon e você está contando ali e ajustando isso, né? Aí você pega os valores da Amazon e tenta associar isso com a aula de Taekwondo, né? Dá para fazer, cara, dá para fazer. Eu acho que é muito legal. E você fala inglês muito bem, e qual outro idioma você fala? Bicho, eu falo. Eu só explicar por que eu falo esses idiomas, é porque eu gosto muito, eu gosto muito de ler poesia e filosofia, e assim, eu sempre tenho essa ideia de ler no original. Assim, é uma pira que eu criei por algum motivo, e aí eu, sabe, o centro de idiomas da UEL é muito bom, e aí fico tentando lá aprendendo idiomas, né? E falo inglês, português, com revisão, francês, italiano, espanhol, tô estudando Caramba. alemão, e eu quase virei tradutor de latim. Não tenho muita necessidade. Só que a pandemia acho que me impediu de sabe, fazer mestrado em latim e traduzir e tal, e aí Cara, e mudei isso tá no de seu carreira. LinkedIn? Tá bem exposto lá? Eu acho que tá, eu acho que os idiomas estão. Mas Os tá, idiomas tá na eu não posso. descrição do seu perfil ali? Então, não, cara, a minha descrição era de um currículo, porque assim, eu montei o LinkedIn e falei assim, tá, eu preciso fazer, eu fiz o LinkedIn, mandei e fui aceito na vaga, e aí eu, sabe, não atualizei, Tá. eu acho que eu coloquei um curso de UX Research que eu fiz, uns cursos assim da Udemy que eu fiz, e deixei, sabe, só que aí eu uso o LinkedIn, porque eu não fico atualizando, eu tenho que fazer isso. Eu uso o LinkedIn para ir te encher o saco e tirar várias dúvidas, sabe, Nada, Alan, toda você vez que acha você vem que eu adoro, manda bala, você não enche o saco acha não. que não sei o que, tarará. Daí eu acho que eu perguntei pra Tati também, que tava na EBAC, Uhum. que legal, não sei o que, você tem alguma sugestão de pós e de tarará? E, cara, eu fico perguntando, assim, para as pessoas, tirando dúvida mesmo, porque eu gosto de poder aproveitar essa acessibilidade que as pessoas, quando me Sim, permitem, sim. né, de, cara, tirar dúvida de carreira mesmo sabe, pedir opinião sincera. Você acha que isso, sim, seria uma boa escolha profissional? Porque eu vejo a trajetória da pessoa bem Uhum. disposta ali e eu acho, poxa, eu gostaria desse insight, né? Talvez as pessoas vão começar a me cobrar agora, espero que não, mas fazendo uma mentoria gratuita lá, mas, poxa, é uma coisa que me ajuda bastante, assim, a estar paz de espírito e saber para onde eu quero ir. Sensacional. E é a característica que fez com que você esteja aqui comigo trocando essa ideia. E muitos alunos devem ter essa dúvida, ou até outras mais simples, e não tiram essa dúvida pelo medo de chamar, né? Eu já ouvi gente falando que não chamou porque o LinkedIn não está completo, ou porque não tem uma experiência bacana para pôr no LinkedIn. Mas, meu, o LinkedIn é só para você chamar e se comunicar. Uhum. Né? Depois a gente dá um jeito nos detalhes. Bacana. Cara, então, voltando para sua dúvida sobre pós, né? Eu tenho Uhum. um conceito que um amigo meu canadense, que trabalhava na EA Games, quando eu morei no Canadá, ele contou para mim. Ele mostrou para mim, né? Tipo, tem algumas coisas pontuais que você aprende durante a sua vida que elas demoram um tempo para parar de agregar valor para sua vida profissional, pessoal que seja. Então, sei lá, você aprendeu todos esses idiomas. Cara, eu tenho certeza que você não aproveitou 1/10 dos benefícios profissionais que esses idiomas vão trazer para você. Então, assim, é uma Não, questão de expor e mostrar, né? Aliás, expor e esperar, né? Então, você mostra para o mundo o que você já sabe e espera os benefícios que tenho certeza que a Fluency Academy é um desses exemplos aí. Então, por exemplo, por que não fazer a pós agora, na minha humilde opinião?
Cara, você já tem experiência com EdTech, você está fazendo o curso de debate que, modéstia à parte, está muito bom. Você tem os requisitos multidisciplinares, assim, excelentes, que é o quê? Tipo, vontade de aprender, habilidade de aprender coisas novas muito rapidamente e habilidade de se comunicar. Hoje em dia, você pega profissionais de TI que estão aí para ganhar US$ 10.000, US$ 15.000, morando no Brasil, não vou dizer só para programar, mas apenas para Aham. desenvolver software e tudo mais, e eles perdem a oportunidade porque eles não conseguem se comunicar, cara. Não fala inglês, Uhum. né? Ou então, tipo, nem um inglesinho quebrado, nada. E você não só fala inglês, como você fala outras línguas bem específicas e a nível intelectual, de poesia. Significa que se você precisar desenhar um curso em espanhol, eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Eu posso não ter o melhor vocabulário, mas eu consigo, sim, Vai conseguir, porque sim, o sim. importante é a metodologia, e aí depois de um ponto que você passa essa multidisciplinaridade, você se torna melhor na sua profissão do que um nativo seria. Parece arrogante pra caramba, mas tipo, você já fez tanto curso, você já aprendeu tanto, já desenvolveu soluções, já trabalhou na EdTech em português e em inglês, que se chegar em espanhol, mesmo um nativo que seja iniciante no design instrucional, vai ter mais dificuldade para executar o trabalho do que você com uma ausência de certos vocabulários, como você mencionou, né? Uhum. Então o caminho é esse, É, cara. uma coisa que eu tô pensando conforme você fala isso, que é assim, primeiro só um adendo que realmente também a gente não vai fazer tudo sozinho, a gente vai sempre poder contar com a supervisão de algum Sim, nativo sim, para, sim. sabe, valorar algumas Nem que seja o decisões e tudo mais. professor, né, oficial do curso que vai estar ali revisando alguma coisa e tal. Exatamente, exatamente. Mas é uma questão que se você tocou antes e liga com isso, que para mim, por exemplo, na graduação eu fiz várias iniciações científicas, por mais que eu estivesse fazendo literatura, a última eu fiz em cinema, mas eu fiz em educação, e eu fiz justamente em análise de questões, mas era para prova de diplomata lá, Uhum. e depois eu fiz duas pesquisas para análise de perfil, da pós-graduação em letras, e dos alunos de graduação para que a gente tivesse insumo para reformular o currículo do curso, que é uma coisa que assim, é uma pesquisa que ajudou a fomentar essa mudança e tal, porque tem especificidades ali na UEL por separação de departamento que o curso de letras acaba defasado em comparação com as necessidades do mercado de trabalho e com os outros cursos de letras do Brasil, né? Sim. E aí, então, eu sempre tive esse perfil mais assim, eu quero fazer um perfil analítico, sabe, de gestão e tal. E era uma coisa que me frustrava muito que, pensando em profissional de letras, se eu fosse trabalhar numa editora, por exemplo, eu não teria o lastro de trabalhar com isso. E a questão da gestão, que aí é uma dúvida que fica para mim, assim, porque tem muita gente que é DI, mas na verdade está como PO, né, que você falou, Uhum. gestor de produtos educacionais, que diverge um pouco da parte do design, que eu sou péssimo, eu sou muito míope, não sei desenhar, do design no sentido do design Design gráfico, né? gráfico, é. E assim, eu sei os conceitos, minha esposa sabe trabalhar com design, só que eu não tenho esse, sabe, know-how mesmo. É uma coisa que tem que ser 100% honesto. Eu não, sabe, paleta de cores, todas essas coisas eu não vou saber orquestrar. Eu sempre tenho que checar, sempre tenho que perguntar, que tudo bem, né? Não é a minha expertise. Só que para gestão, como é que a gente, por exemplo, não criar uma narrativa, mas porque eu não faço necessariamente gestão diariamente, Uhum. mas eu participo dela, sabe, eu sei todas as etapas, equipes ágeis e tudo mais. Então, como é que a gente orquestra isso, sabe? Eu acho interessante deixar bem claro, Lucas, a diferença entre gestão, né? Gestão mesmo de definir estratégias de como as pessoas Sim, vão sim, sim. trabalhar e tudo mais, e a gestão do produto, né? Quando a gente fala de gestão de produto, você vai desenhar a narrativa como você faria, vai validar com as pessoas como você validaria, só que você vai ter um adendo ali que você também vai desenhar e consolidar, né? Como as pessoas vão trabalhar no seu produto. Então, o PO, ele meio que, não é nem que ele manda, mas ele tem mais autoridade sobre como o produto vai ficar. Uhum. Então, a diferença de um designer instrucional bem tradicional de faculdade e tudo mais e um PO é que o PO ele pode dizer até para o professor, né, contratualmente, ele pode dizer para o professor que tal módulo não está legal e deveria ser removido, alterado ou ajustado, claro, se ele tiver as justificativas, né? Sim, Então é sim. mais essa questão de orientar as pessoas. Eu não vejo nem necessidade de ter o conhecimento do design gráfico, porque se você é PO ou DI num projeto que tem o design gráfico, o designer gráfico, você vai acabar só influenciando o trabalho dessa pessoa, passando requisitos, né? Então todo o trabalho de análise visual, análise de requisitos pro design gráfico acontecer, vai ser feito por aquela pessoa com os requisitos de negócio, de educação e a visão de produto que você vai passar como DI ou como PO. É.
uma maneira mais organizada de pensar. né? Às vezes eu fico nesse turbilhão de, poxa, será que eu tô? Será que eu tô? Será que eu tô? Será que eu tô? E eu fico, sabe, às vezes de focar realmente e portfólio, que foi o que você me falou, né? Cara, foca no portfólio e pensa no que você pode mostrar, no que você pode fazer. Mostrar o que sabe, né? Mostrar o que Sim. sabe, mostrar que conseguem fazer análise de requisito, análise de negócios rapidamente, consegue sintetizar instruções realmente gerenciais, né? De diretores, de Uhum. gerentes de produtos, rapidamente para um time, consegue criar relacionamento rapidamente com o time. Mas não é necessário e nem é interessante que um PO ou que um DI seja muito bom em design gráfico, porque aí você foca muito só em uma parte da Em esteira, uma né? parte. Uma coisa que eu tentei orquestrar, que sim, veio mastigado para mim, né, no curso de DBAC, mas a ideia dos 3 projetos, o que eu montei, o meu primeiro projeto é um PDF, instrução, eu queria 3 mídias diferentes, Uhum. né, e eu queria ressaltar uma coisa que fosse assim, que não é necessariamente algo que eu uso, mas que eu sei e que resolve problemas, que é o Auto Hotkey. Então era um PDF instrucional de Auto Hotkey para resolver Bacana. problemas assim, de legendagem, coisas assim técnicas, double click e tal. Aí o segundo é uma começou como uma apresentação, né, de feedbacks em comunicação não violenta, e acabou virando um workshop ali por feedbacks das tutoras. E, tipo, foi uma coisa que eu achei, realmente, eu não tinha pensado que eu posso fazer um objeto de instrução que seja vivo, né? Aí é literalmente levar a iteração para o projeto. Bacana. E o terceiro é um podcast de autogestão, no caso, né? De técnicas e questionamentos sobre como gerir o seu tempo. Que aí remonta a ideia do essa é uma coisa muito importante para mim, que eu quero estudar e não quero usar rede social e tal. E acabou que tava no molde, assim. E aí mostra que eu sei editar áudios, vídeos, falar, escrever, montar as coisas assim. E aí o que eu sempre peco acaba sendo que eu acho que eu peco assim, né? Que é na exposição visual das coisas. Então é algo que eu estou tentando sempre me concentrar. E justamente não sei se acho que foi, não vou dizer que foi a Bárbara que falou, mas eu acho que vocês falaram no primeiro toque, que era sobre justamente focar no que você tem mais dificuldade, assim, ir atrás de, sabe, putz, eu tô com dificuldade nisso, eu quero não me especializar nisso, mas eu preciso, sabe, cobrir isso que eu sinto como uma deficiência, e acaba que você, sabe, vai aprendendo e vai se Uhum. fascinando e tal. Só que assim, eu realmente não tenho talento para artes visuais, então eu fico salvo nesse sentido que eu não vou migrar de área novamente, mas Você pode cara, apresentar textualmente no LinkedIn, né? Tipo, apresentar é, lá. Na aula de fazer portfólios, eu apresentei um portfólio textual. Ficou sensacional. Ficou parecendo um jogo, assim, um videogame. Então dá pra fazer. E eu diria mais, cara. Pelos projetos que você apresentou, você não só está demonstrando as habilidades técnicas criativas, mas também está apresentando a habilidade de sintetizar conhecimento complexo e aprofundamento nos temas que você mencionou para cada projeto. Então, por exemplo, hoje em dia, como que uma edtech que está rapidamente ali crescendo e procurando gente vai escolher entre um profissional que foi desenvolvedor de software e um potencial DI, né, uma pessoa de DI ou de Product Ownership para cursos de TI e dados? Esse tipo de demonstração. Então, se você demonstra que fez um curso ali que entende um pouquinho de Python, que tem alguma conexão ali com tecnologia, e durante a sua formação de DI, você criou cursos, né, e objetos instrucionais de AutoHotkey, que já é TI, e algumas outras coisas relacionadas à programação ou à tecnologia no geral, você tem uma vantagem muito grande, né? sobre esse tópico, você acha que assim, interessante, eu imagino que seja. É que eu tenho 2 amigos fazendo o MBA em análise de dados. Um é engenheiro mecânico, trabalhava numa fábrica de cadeados, pegou a rescisão e foi estudar. O outro está terminando um doutorado em biomedicina, e aí ele, cara, quer migrar de área e está fazendo esse MBA de análise de dados. E quando eles estão fazendo prova ou estudando, às vezes eles estão no Discord, eu entro lá e fico assistindo eles fazerem. Aham, E aí eu falei, cara, talvez seja legal. Porque assim, é linguagem, fico tentando me convencer para perder mais tempo, aham. estudar mais coisa, e aí não perder tempo não, né? Mas aprender, por exemplo, programação, Python. Em que medida isso seria relevante para trabalhar, por exemplo, sabe, como DI de um curso? Tem que saber, eu imagino que você tenha que saber. Tem que saber pelo menos discutir sobre o assunto. Tem que saber pelo menos, tipo, olhar, sei lá, vou dar um exemplo que explique Uhum. bem a demanda. Sei lá, olhar para
para uma reclamação de um aluno. Vamos supor, o aluno reclamou de um tutor de Python, que o tutor não foi muito claro e poderia resolver um problema ali de outra forma. Você tem que olhar para aquele código, olhar para a reclamação e entender se é o tutor ou se é o aluno que está errado. Mas você não precisa necessariamente saber as especificidades de um nested query. Não necessariamente. Você tem que entender se existem mais possibilidades ou se o tutor deu mancada para você tomar uma decisão ali relacionada ao tutor ou instruir os tutores de forma diferente ou até mesmo pensar em soluções com base no que o professor já deu como material de apoio, pensar em como instruir sobre aquilo. Mas no seu caso agora, não sei sobre os seus colegas, mas entre um MBA e um curso da Alura de R$ 80 por mês, eu acho que eu fico com o curso da Alura, mas se você tiver a fim de investir mais, tem o curso DBAC que o pessoal antes de terminar o curso já está entrando na área, já está trabalhando, mas como você não quer virar analista de dados, cara, o YouTube está aí. Eu tô fazendo um conteúdo hoje para uma universidade só sobre Python para Analytics, para estratégia de negócios e tudo mais. O YouTube é rico demais, cara. Sim. Tem playlists no YouTube ali que você vira analista de dados mesmo, de graça. Eu sou um forte, assim, eu não uso redes sociais, mas o YouTube eu uso, assim, YouTube e realmente, cara, tudo quanto é conteúdo de, vídeo ensaio, a entrevista, não sei o que, eu adoro isso, sim. E que eu vejo de aula e tudo mais, para mim é uma rede social, em estrito senso, né? Uhum. Mas é valiosíssima, assim. E isso que às vezes eu penso, montar um objeto de instrução, em que medida não era melhor ter um canal no YouTube, sabe? Ou coisas assim. Porque alguns cursos, cara, não competem com outros cursos, eles competem com o conteúdo que tem no YouTube. Exatamente. E assim, até pela precificação e tal, que você tem que ter algum diferencial. E o diferencial da EBAC, na minha visão, é a tutoria e portfólio, né? Que é uma coisa que você não tem como oferecer gratuitamente. Então, fazendo um pouco de propaganda do curso aqui, mas Você até automaticamente, consegue, né, os conceitos apresentados no curso do DBAC, você até consegue separadamente. Eu acho que o único serviço valioso é juntar tudo isso numa ordem, né, que faça sentido. Mas essa realmente, síntese, assim, até no material do aluno, porque uma coisa que eu penso bastante é sobre o material do aluno tradicional, assim, o material, acho que, não sei se é por isso, mas o da EBAC, ele é pensado que as pessoas vão acessar no celular também, né? Até pelo formato dele e tal, e alguns materiais vêm de forma tradicional, como se eles fossem ser impressos, sabe? Ou eles são simplesmente a descrição do que está no vídeo, muitas vezes na plataforma e tal. E às vezes eu não sei que valor isso tem, às vezes é difícil a gente medir o valor porque muitos alunos não baixam. Você acha que no módulo 10 fala que os alunos não estão baixando o PDF, gente, baixa o PDF, que inclusive o valor do PDF para mim é geralmente quando eu perco uma semana e não faço direto a minha atividade, eu vou lá, eu não só tenho acesso aos links, né, no final, sim. mas eu tenho acesso à síntese do vídeo e dos vídeos, do tema, eu consigo, sabe, ver minhas anotações, ver o que tá lá e reestruturar. É verdade, eu atrasei uma semana para fazer a atividade, mas agora dá. Tem que E aí eu explorar fico... todos os meios possíveis, né? Você viu no vídeo, eu falei de um jeito no vídeo, eu estava nervoso para gravar, talvez não lembrei de algo, você vai ver de novo no PDF, é uma outra interação com esse conteúdo, né? Uma outra forma de se pensar. Mas eu divaguei um pouco aí, porque eu tô pensando pro trabalho hoje à tarde, eu tenho que fazer algumas coisas com material escrito, aí eu fui para isso, mas enfim. Aí vem a questão do modelo de negócios, né? Qual tom de voz usar, como se Sim. comunicar no vídeo e no PDF ou no material de apoio, né? Então, tudo isso influencia, né? Mas, cara, voltando lá para o começo, né? Impressionante a sua jornada. E aí eu fiquei querendo saber, assim, quem é o Lucas que você almeja ser, assim, daqui 5 anos, assim, não no sentido genérico da coisa, mas assim, Aham. profissionalmente falando, como é que vai estar o LinkedIn do Lucas daqui 5 anos? Cara, vai ter muitos cursos e se tudo der certo, mais 2 idiomas. Porém, todavia, entretanto, assim, eu não consigo falar para 5 anos, justamente porque eu tô, assim, desbravando novos Legal. horizontes e, sabe, eu vou ficando encantado. Eu consigo falar para daqui 25, talvez, Uhum. que um propósito, assim, que eu tenho, assim, se o seu sonho é ser professor universitário, eu diria que o meu é poder ter experiência suficiente para ajudar as pessoas com mentoria, sabe? Legal. Mentoria ou tutoria ou até palestra, mas assim, palestra não em termos inspiracional, mas em termos, sabe, de modus operandi, Uhum. de organizar alguns pensamentos que estão nos zeitgeist soltos e tudo por aí. E que esse meu amigo que eu admiro muito,
mais velho que eu, assim, que ele é uma inspiração para mim. Ele faz isso, ele é consultor de CEOs e tal. Que legal. E, cara, e é uma coisa que ele trabalha com filme, com livro, e ele, sabe, é uma coisa que articula o mundo real de negócios com o mundo abstrato, com arte e tudo mais. É uma coisa que eu gostaria de fazer, assim. Mas é uma coisa que não tem uma rota traçada, né? Tá. Então eu vou ter que é isso, assim, eu faço o que eu precisar para chegar lá, assim, só que nem, sem nem mirar, porque eu realmente, que é uma coisa que eu falei, assim, às vezes eu acho que eu sou até simplório, que eu gosto de trabalhar, assim, eu gosto de, saber entrar de manhã, eu não acho que você precisa ser o melhor em tudo, mas eu acho que você precisa ser sempre você, ser Uhum. constante, sabe? Eu entro às 8, saio às 5, mesmo não precisando, é uma coisa que eu gosto, sabe? Bacana. E aí eu tenho esse perfil, às vezes, até exagerado, meio extremista, de, não tem WhatsApp, não tem não sei o quê, mas é uma coisa que me faz bem, assim, não faço isso para provar nada, eu faço Não isso te para faz falta, conseguir, né? para ser feliz, para ser o Lucas que eu quero ser, assim. Então, remonta à primeira pergunta que você me fez lá, qual é o seu objetivo? Cara, o meu objetivo é poder ter filhos, estar numa situação confortável e, assim, trabalho, eu me encanto pelas coisas naturalmente, então não acho que eu vá dizer que eu quero fazer isso ou isso, sabe, para 5 anos, porque eu provavelmente vou gostar do que eu vou estar fazendo, porque eu tenho essa ideia de pensar as coisas como caminhos, como ferramentas e tal. Então, quanto a isso, acho que essa seria a minha Me resposta. Não identifico sei se muito com eu. a sua resposta, cara. E assim, você tá com a mentalidade e o comportamento que, que vai funcionar na nova economia, na verdade, né? Porque pode ser que DI não exista mais daqui 3 anos e tenha um É, novo nome, né? Então aí você precisa aprender, sei lá, Analytics, Power BI para poder fazer o seu trabalho, para poder entender tendências do mercado. Eu não tenho dúvida que você vai aprender, né? Porque você tem sim, esse perfil, né? com Bacana. prazer, inclusive. Bacana demais. E o que te impede de começar agora aquele plano que você falou para daqui a 25 anos? De começar já a propor uns talks, propor uns workshops, fazer umas formações de professores como voluntário? Cara, eu acho que justamente essa noção de que eu preciso da chancela acadêmica, Tá. da instância de legitimação. Assim, porque por mais que eu tenha o que mostrar, ou eu possa falar e convencer alguém de que eu sei, por A mais B, alguma coisa, às vezes eu não me sinto confortável de, sabe, ser um cara de 28 anos que vai chegar e se propor a, sabe, dar um conselho de vida para alguém, assim, não é uma postura que eu adote até com o negócio da rede social, eu nunca vou chegar para um amigo meu e falar, você devia parar de usar, Sim. sabe? Eu prefiro ser, e se ele, sabe, sentir que isso pode ser um exemplo, ele que faça. Não sou eu que vou impor, sabe? Que até pedagogicamente falando, eu não acho que impor uma coisa, uma mudança assim, que às vezes é muito drástica para o professor, seja interessante. Pode Mas acho gerar o que efeito reverso, né? o que me impede acaba sendo isso, assim, eu acho que é nem considerar que talvez seja uma possibilidade. Por exemplo, eu não tinha pensado em, sabe, fazer uma mini mentoria com ninguém ou qualquer coisa do tipo. Realmente, acho que é isso. Essa seria a minha resposta. Legal, a gente vai falar por fora depois pra gente começar esse plano aí. Eu tô com umas ideias Beleza, já. beleza, beleza. Legal, cara, e estudos, né? Eu lido com muita gente cuja desculpa para não ser a pessoa que ela gostaria de ser é que ela não consegue ter uma disciplina de estudos, que ela não entende o que focar nos estudos. A pessoa às vezes tem grana, às vezes tem tempo e Uhum. não sabe o que fazer, assim, fica andando em círculos, assim. E até uma certa idade isso é comum, porque assim como você, eu comecei várias universidades, comecei vários cursos e acabei em TI por afinidade, porque eu sentia que eu precisava dessa chancela, igual você falou. Não porque eu acreditava em Uhum. diplomas universitários. Então, qual que é a sua estratégia de estudos? Assim, como você mapeia o que você precisa aprender? Como você identifica aquilo que é mais prioridade, menor prioridade? E como você senta o bumbum na cadeira e efetivamente faz acontecer nos seus estudos? Conta seus hábitos aí de estudos pra galera. Cara, assim, em termos de, por exemplo, latim, que era uma coisa assim que eu só queria, eu não precisava aprender, tipo, eu teria na faculdade, mas eu queria aprender, assim, era Uhum. uma coisa que me encantava e tal. E aí eu falei, eu vou sentar todo dia, de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer, vou estudar 1 hora de latim. E aí tem uma gramática aqui do lado, assim, cara, eu sentava e fiquei acho que 1 ano e pouco assim, e quando chegou na faculdade, por exemplo, tava uma professora substituta, e se ela não estava conseguindo, ela estava com problemas pessoais, ela falou, Lucas, daria essa aula, sabe, Oh, que ou legal. ajuda com isso, era uma possibilidade, eu podia ajudar os colegas ali como um tutor não oficial, né? E assim, era só porque eu gostava, não era eu quero ser professor de latim, nunca tem esse tipo de coisa. E aí agora, por exemplo, eu tenho o privilégio de estar em home office,
que já é uma coisa fantástica. E aí, cara, com um home office, com uma empresa de educação, você tem esse estímulo. Então não é algo que é muito difícil de eu arranjar o tempo e tal. E sem rede social também não tem muita competição. Uhum. E aí, assim, eu identifico, por exemplo, eu fui fazer um curso de UX Research, eu pedi pro meu manager veio da Lura e ele que implementou a nomenclatura DI lá. Sabe? Legal. Assim, a gente precisa de DI e tal. E ele tem essa visão de DI que funciona assim, sabe? E o que a gente fazia muito, nós éramos mais guardiões da linguagem, assim, a gente pensava a voz da empresa no material, sabe? Tá. Nesse tipo de lido, assim. E aí eu fui fazer um curso de UX Research porque eu justamente queria assim, dados subjetivos de entrevistar alunos, assim. Só que eu falei, putz, eu não tenho isso ainda na EBAC, e aí eu vou identificando meio assim, por enquanto. Idioma é por motivos completamente egoístas, e eu quero ler tal poeta lá, e aí eu vou aprender, eu quero ler, sei lá, Schopenhauer, vou estudar alemão, e vai sofrer muito, porque eu vou demorar para conseguir ler, porque alemão é muito difícil. Mas é um E excelente motivador, eu devo dizer. eu sou da motivação intrínseca, assim, mas a extrínseca acaba sendo as coisas profissionais, intrínseco é idioma, por aí vai. Uhum. E filme, cara, assim, e aí é duro, porque não é uma coisa sobre a qual eu penso muito. Assim, por exemplo, eu tenho uma cadeira ali atrás, então tem uma pilha de livro que eu devia estar lendo mais, só que, por exemplo, eu não estou escrevendo tanto, nem lendo tanto, porque eu quero terminar minhas formações. Assim, eu quero me dedicar a fazer o portfólio, a fazer o curso, continuar o idioma. E aí, assim, é o contrário do artista, né? Eu abro mão do escrever para ir estudar Uhum. minhas coisas aqui, Como porque, que você assim, negocia essa troca? cara, é que eu acho que é inegociável, assim, né? Eu não, no Brasil, com filosofia, poesia, por exemplo, saiu o poema meu na Flip aí, mas não vou ganhar um tostão com isso, Hum. sabe? E não é uma coisa que eu também queira, eu não tenho esse negócio de ser famoso e tudo mais, eu tenho um pouco de pavor disso. E, cara, Mas eu digo mais a motivação, assim, porque é uma coisa que você ama, que você poderia estar fazendo e tudo mais, para uma coisa que, por exemplo, o curso de EBAC talvez não, em algum momento você não está tão motivado ali, é algo que você já viu, já meio que conhece, mas tem que fazer para passar, para continuar. Como que você negocia essas motivações, assim? Como é que você... talvez seja um pouco severo da minha parte, mas assim, para mim é inegociável. Tem coisas que são inegociáveis. Não é uma opção. Eu não sou mais um menino de 20 anos que eu Uhum, posso não fazer o curso tal e fazer o curso tal. Eu tô aqui pelas escolhas que eu fiz, sabe, com as ferramentas que eu tenho. E assim, e eu não vejo assim o trabalho ou o estudo como sei lá, um motivo de lamúria, assim. Eu vejo até porque assim, eu passei muito desespero na pandemia, porque eu ia começar a roteirização de cursos de empresa e tudo mais. E aí, cara, veio a pandemia e bagunçou tudo, uhum. assim, as minhas revisões ficaram completamente bagunçadas. Eu criei uma loja de carta de Magic para sobreviver, né? Eu tava vendendo carta de Magic, comprando e vendendo na pandemia para me virar. E assim, eu hoje em dia preciso, sabe, estar ali com a minha esposa Uhum. e eu tenho essa noção, assim, eu tenho que fazer isso, eu vou lá e faço, não procrastino muito também. E aí, cara, eu não sei te responder de Não, é verdade, assim, em interessante. termos de. Você tem a imagem, né, da pessoa que você quer ser e já mapeou o que dá para fazer, né? O grande Sim, problema, as pessoas não conseguem entender quais são as ferramentas que estão ali à sua disposição, quais são as possibilidades e acham que, por exemplo, assim, sei lá, no meu caso, eu nunca imaginei que eu seria DI, cara. Tive escola de inglês, era professor e tudo mais, e do nada me peguei roteirizando cursos na China sem nem falar chinês direito. Tipo, eu tinha que confiar no que alguém falava, esse curso está dizendo isso mesmo. Então beleza, então vamos embora, vamos fazer. Então, as coisas vão aparecendo e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E sim, agora eu quero fazer isso em outros ambientes, para outros tipos de produtos e tudo mais, mas eu quero fazer isso. Mas poderia também ter a possibilidade de eu, do nada, virar um analista de dados e usar sim, esse conhecimento, né, que eu tive durante todo esse tempo de estudo de DI e tudo mais na análise de dados de alguma forma. As pessoas, elas têm esse receio de estar desperdiçando tempo, né? Não, mas eu não é, vou estudar isso aqui agora porque está na minha cara, porque eu quero ser advogado. Mas você tem dinheiro para pagar a faculdade? Você conseguiu passar no vestibular? Não. Então, vamos otimizar o tempo, né? Fazer o que dá agora e descobrir depois o que eu posso fazer, né? Melhorar o valor de mercado, como as pessoas dizem. Bem legal. sim. É, infelizmente, eu acho que eu não tenho uma resposta melhor do que essa, assim, eu não posso falar medite e, sabe, encontre algum
que, cara, para mim acaba sendo muito pragmático mesmo. Eu tenho que fazer, eu vou lá e eu faço, não é algo que é negociável, assim, é inegociável. Não, é interessante. Eu acho que você tem um hábito, né, e tem uma mentalidade que é o que todo mundo que dá coaching, que tenta instruir pessoas a estudar e tal, tentam expressar com palavras, mas é muito difícil. Hoje eu consigo ver isso, né? Tentam expressar com palavras, que é o que eu tenho agora, eu não sei exatamente o que eu posso ter, mas eu vou correr atrás e vou fazer o melhor que eu tenho aqui agora. Né? E vou questionar as pessoas, perguntar, tentar melhorar, otimizar o uso do meu tempo. Sensacional, cara. Isso é muito legal mesmo. Fiquei feliz, nem eu esperava ter uma resposta que não é uma resposta, mas que serviu de alguma coisa, pelo Bacana, menos. bacana. É isso mesmo. Você tem uma mentalidade que é descrita no livro Hábitos Atômicos. Não É conheço. bem legal esse livro, Hábitos Atômicos. São fazer um pouquinho todo dia até virar um hábito, otimizar o que eu tenho ali para ver as possibilidades, questionar pessoas que já fizeram algo parecido para entender as possibilidades e otimizar o tempo, né? E se divertir no caminho, né? Mas tem um porém sobre isso, que eu tô tendo que fazer o processo contrário, que eu tô tendo que me esforçar para jogar videogame todos os dias, porque eu já não conseguia sabe, que eu ficava me cobrando tanto, Ah, chegou tá. num ponto, Aí que eu me cobrava tanto, eu não conseguia sabe, tirar uma hora ali para me divertir e agora eu tô conseguindo, assim, equilibrar um pouco melhor, e aí até por isso eu não tô lendo tanto, e eu acho bom, assim, que eu já fui meio exagerado. Até na faculdade foi Laure acadêmica, mas não foi uma Laure acadêmica porque, sabe, eu queria. Foi meio que porque o que eu tinha noção de mínimo, eu falava assim, eu não trabalho, eu não preciso trabalhar, eu tô morando com meu pai, eu não posso. Aí lia a nota do rodapé, da nota do rodapé, Nossa. e aí eu exagerei, assim, e não tava muito satisfeito, até por isso que eu não gostava muito da faculdade já tava de saco cheio, mas assim, eu não, mesmo não gostando, eu ia fazer o máximo possível, assim. Então, nesse sentido, não gosto de ser um role model aí, um exemplo, porque não é tão saudável também. Nem o exagero é Então, saudável, né? tem que fazer atividade física, tem que se divertir, tem que. E aí eu tô tentando, vou jogar um pouco de videogame todo dia, mas tem dia que, cara, mesmo eu me forçando, eu falo assim, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque senão eu vou, sabe, desperdiçar, porque eu tenho que aproveitar agora que eu tô com energia e não sei o quê. Então Sei bem acaba como é sendo um esse pouco. sentimento, viu? Minha namorada que me É, tira de casa às vezes. é, é duro, cara, é duro. Muito bem, Lucas. Essas eram minhas perguntas. Foi impressionante te conhecer melhor, cara. E eu queria que você aproveitasse aí os últimos minutinhos, os últimos segundos, para falar com o mundo aí, como se fosse uma mensagem para o espaço, né? Se você pudesse dizer algo aí para a rapaziada que está querendo mudar de vida, molecada de escola pública, professores que querem virar DI ou professores que querem sair da sala de aula, pessoas no geral que querem mudar suas vidas, querem estudar, querem sair de uma depressão, sair de uma ansiedade. Vamos falar de estudo, né? O que dá para fazer, né? Uhum. Se manter ocupado, estudar, conhecer gente, né? Então fala o que vier no seu coração aí, que eu acho que vai ser bom, com certeza. Tem um hábito prático, assim, que eu acho que dá pra falar, que é desliga o telefone. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai assistir um filme, você vai ao cinema, desliga o telefone. Se você vai estudar, assim, uma coisa que pra mim não é inviável é você ler com o telefone ligado. Não dá. Aquela luzinha, se você tem a luzinha vermelha ativada, então não tem como, assim, que mesmo que esteja no silencioso, cara, tem mil Se e a um tela estudos que você acender, pode. já muda, já tira o seu foco, né? A sua cognição já vai toda para lá, assim, gera um pico de ansiedade, assim, desliga o telefone. Depois, nada tão importante pode acontecer. E se você sentir que está acontecendo, talvez isso já seja um problema, né? É, Você fica está tão ansioso esperando, porque o né? telefone. Então, assim, você quer estudar, não tem como dizer estude, ou durma tantas horas por dia, trabalhe enquanto eles dormem, esses tipos de coisa. Mas eu posso dizer assim, desliga o telefone. Se você vai fazer uma coisa, faz uma coisa de cada vez. Isso é uma coisa que eu posso garantir que funciona para mim, assim, para estudar o idioma, tipo, você está em aula, eu vejo muita gente às vezes na aula com o telefone ligado. Cara, isso é uma coisa que para mim, assim, era a regra número um. Entrou na faculdade, telefone na mochila desligado, saiu da faculdade, você liga. Sei lá, acho que eu posso dizer isso, desligue o telefone. Tem que fazer alguma propaganda, alguma coisa? Meu LinkedIn, Lucas Manda Sanches. aí seu LinkedIn, o pessoal quer te perguntar, pedir mentoria, formação de professores. Você está em que cidade? Eu tô em Londrina, Paraná. Londrina, Paraná. Aí, ó, professores de escola pública aí de Londrina, Paraná. Precisar de um mentor de design instrucional, metodologias ativas. Vai lá, faz o seu jabá. Ó, meu jabá profissional é o LinkedIn, é Lucas Sanches. Hoje em dia eu já não faço mais tanto tradução e revisão acadêmica por tempo, mas caso você tenha algum trabalho interessante, posso fazer.
e de autoria algumlucas.com. Tem um site lá, tem podcast anônimo, e aí tem fábulas e pequenos ensaios, tem livro publicado no jornal Relevo, de Curitiba, que é um ensaio chamado Idor Ergo Sum, sou visto logo existo, tinha que gastar o latim, daí eu gastei lá, e que é sobre redes sociais, sobre ontologia orientada a objeto, e essas vertentes de como ser num mundo em que assim, até o seu making off é conteúdo. Então, que é tentar, sabe, lidar com isso. E é sobre isso que eu falo, assim, eu tento ser, hoje em dia, menos, sabe, pungente do que eu era quando eu tava falando ali, todo, sabe, vou primeira publicação, vamos lá e tal. Mas eu tô tentando exercer o falar bem das coisas, ao invés de falar assim, eu não gosto do, sei lá, o pessoal fala de filme de herói, eu tento achar o que falar bem, eu tô tentando praticar isso. Então, estou nessa fase aí, gente. Então, se vocês forem, sei lá, procurar alguém para criticar muitas coisas, talvez eu não seja a pessoa ideal. Bacana. Quero falar bem das coisas, quero encontrar o lado do copo meio cheio. É um hábito difícil, mas vale muito a pena, né? Vale a pena praticar. Tô com meditações aqui do Marco Aurélio. Opa, esse já foi lido algumas vezes aqui em casa. Importante. Mas, cara, acho que é isso. Algumlucas.com, Lucas Sanches no LinkedIn. Depois você manda esses links pra gente, pra colocar na descrição do vídeo? Mando. Tem podcast lá no Spotify, que é Anonimatos Manifestos, e é isso, assim, não tem muito mais. Acho que não tem canal no YouTube, não tem Instagram, é isso. Muito bem. Lucas, muito obrigado. Tenho certeza que muita gente vai te agradecer de uma forma ou de outra. Eu te repasso aí se os agradecimentos vierem através de mim. Brigadão. E é isso aí. Não passa as críticas, não. As críticas eu filtro, pode deixar. Tô brincando. Pode mandar sim. Tem que crescer. Valeu, Alan. Valeu, obrigado.